para a gente entender essa lógica do repertório de bolso. Lembrando que qualquer repertório pode ser considerado de bolso caso não se ancore ao núcleo temático da proposta. A ancoragem se dá a partir da retomada e ou da menção a palavras do campo semântico do tema e ou do argumento. Tá bom? Então, o repertório que vai fundamentar um argumento, ele tem que se ancorar ao argumento, por exemplo, se é negligência governamental, de alguma forma ele tem que ser ancorado a essa questão governamental, política, estatal, e também deve ser ancorado ao núcleo temático. Caso de 2024, herança africana. Então, é um trabalho dantesco. E aí, só 2 exemplos aqui, ó. Banalidade do Mal, da Hannah Arendt, remete diretamente ao núcleo temático herança africana? Não. Não remete. Há como a gente transformá-lo no repertório ancorado. A gente vai ver como. E aí eu pergunto, o hino nacional pode ser relacionado diretamente ao trabalho feminino de cuidado? O hino nacional traz ordem e progresso, tal. Só que a gente vê que não há ordem por conta do descaso com o trabalho feminino de cuidado. Não tem conexão, não tem ancoragem clara. Então, é assim que a gente vai orientar nossos alunos. Esse repertório é considerado de bolso, por quê? Porque ele não tem uma ancoragem clara com o tema. E ainda que outras pessoas, que você conheça alguém, que você mesmo tenha usado isso no Enem e tenha dado bom, há 50% de chance de dar ruim. E assim, no que a gente puder evitar isso, a gente vai fazer o possível e o impossível. Olha só, alguns repertórios que foram penalizados no Enem. Olha aqui. Na obra Utopia, o autor Thomas More retrata uma sociedade na qual os conflitos e problemas sociais são inexistentes. Desafios para a valorização da herança africana. Utopia. O cara é europeu, viveu no século não sei da onde, e ele trata de uma sociedade que não tem conflito nem problema social. Falou de africano? Falou alguma coisa? Não. De bolso. Tem corretor que faz assim, ó, repertório de bolso. Pode ser que depois ela traga uma produtividade de bolso. Entretanto, a realidade brasileira distancia-se do que o pensador prega, já que os desafios para a valorização da herança africana no Brasil representam barreiras para a concretização dos ideais de More em virtude de negligência governamental e ineficácia legislativa. Não houve produtividade também, nesse caso. Porque ela fala que o Thomas More apresenta uma sociedade em que os conflitos e os problemas são inexistentes. Como ela poderia ancorar? Isso aí daria muito trabalho. Entretanto, no Brasil, na sociedade brasileira, né, observa-se o oposto do que está presente na obra do autor, né, do Thomas More. Uma vez que a realidade social, sobretudo das pessoas afrodescendentes, está distante do que é a perfeição, está distante da utopia, tá? E aí, por que ela está distante dessa utopia? Porque os problemas sociais referentes à valorização da herança africana são latentes, são claros, né? São expressivos, no que diz respeito a quê? A tal coisa e a tal coisa. Então, olha o trabalho que dá para tornar esse repertório algo ancorado ao tema. Porque não conecta de forma alguma, certo? E aqui também, ó, no meio do caminho tinha uma pedra. O famoso trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade trata-se de uma metáfora para desafios beleza. O famoso trecho do poema trata de uma metáfora para desafio. Ok, desafio para quem? Que tipo de desafio? Não vi nenhum africano aqui. Não vi um afrodescendente aqui. Drummond, mineiro, branquinho, raquiticzinho, tem nada a ver com África. Certo? E ela continua, referente a isso, o Brasil deve conter formas de valorizar a herança africana e enfrentar seus desafios. Cara, foi assim uma mudança muito brusca. Tipo, eu tô aqui com o mineirinho, no meio do caminho tinha uma pedra, de repente assim, referente a isso, o Brasil deve conter formas para valorizar a herança africana. Qual é a relação? Só dá para tirar 80 pontos, infelizmente. Então, nesse caso aqui, não houve nem ancoragem ao tema e também não houve um uso produtivo. E aí a gente vai entender mais sobre o uso produtivo já já. Olha só, a pessoa traz o livro A Cartomante de Machado de Assis, reflete acerca dos problemas os quais devem ser solucionados no presente para não se intensificarem no futuro. Tô na frente. Até 2023 isso até poderia ter dado certo. Mas falam, mas o Machado de Assis, ele era negro. Ninguém tá falando da etnia de Machado de Assis aqui.
Se tivesse problematizado para esse lado, sim, mas tá falando da cartomante e tá falando que os problemas devem ser solucionados no presente para não se intensificarem no futuro. Cadê a África? Não tô vendo. De maneira análoga, ela vai tentar conectar. Percebe-se no Brasil desafios para a valorização da herança africana, sendo dispensável a solução imediata para não se agravar futuramente. Não, já está agravado para começar e não conectou. Ela não falou, por exemplo, assim como acontece na obra ficcional, em que a personagem enfrentou desafios relacionados à sua etnia, tal, porque não tem isso. Então precisaria dessa conexão, dessa ancoragem. Também não rolou. Aqui já é o caso de um parágrafo de argumentação. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar maiorzinho, para você ver melhor. Ó. Primordialmente é relevante abordar que a negligência governamental é uma das razões pela qual o problema persiste. Um padrão muito interessante que eu vi nas redações bem avaliadas na competência 3 do Enem é um tópico frasal mais robusto. Então, é aquele tópico frasal que não fala o problema em questão, problema supracitado. Inclusive, quando a pessoa escreve problema supracitado, problema em questão, isso tem um viés muito metalinguístico, é o texto falando do texto. Isso não é bom para uma dissertação argumentativa, tá? Então, nesse caso aqui, primordialmente, para começar, não é contabilizado como um elemento, um operador argumentativo interparagrafal válido, tá bom? Mas isso não faz perder ponto. É relevante abordar que a negligência governamental é uma das razões pela qual o problema persiste. Aqui nesse caso, você vai ver que nas redações de nota 1000 eles falam o problema relacionado à desvalorização da herança africana ou a negligência governamental quanto a questões afrocentradas. Então é ancoragem mesmo. É um texto que foi pensado para ser ancorado para falar sobre determinado tema. Tá? Então ele escolheu negligência governamental. E aí ela traz aqui como repertório, eu gosto inclusive desse repertório, sob esse viés, o livro Ética Nicômaco, do filósofo Aristóteles, diz que a política existe para garantir a felicidade dos cidadãos. Então a gente está falando aqui da negligência governamental para valorização da herança africana. E aqui ela está falando da política, ou seja, do poder público, do governo, para garantir a felicidade dos cidadãos. Aqui já não orna. Porque uma coisa é valorizar herança cultural, outra coisa é garantir felicidade. Aqui já deu repertório de bolso. Não conectou com o argumento. Tá? Aí continua. Entretanto, em relação aos desafios para a valorização da herança africana, essa disposição do autor não se consuma na realidade brasileira, uma vez que o poder público não cumpre seu papel legislativo, fazendo com que ocorram diversas lacunas no bem-estar social, principalmente da população afro-brasileira, como o apagamento da sua cultura, crenças e tradições, pensamentos preconceituosos e a exclusão desse povo da sociedade. Bem longo. Cadê a felicidade? Ah, falou que bem-estar. Não. Falou felicidade. Especificamente, o repertório tratou da felicidade. Então, eu precisaria ancorar isso aqui com a felicidade do povo africano. Dos afrodescendentes, aliás. Então, nesse caso aqui, houve não foi uma seleção ruim de repertório, mas foi um desenvolvimento ruim desse repertório. Porque ele não foi ancorado ao núcleo temático. E também não ficou muito bem ancorado com o argumento que foi negligência governamental. Por isso que é bom repensar e ter muita sabedoria nessa hora, e é aí que a gente entra, viu? E aí, a gente ainda vai ver alguns exemplos, tá? Próximo vídeo, na próxima aula. Mas olha só, fica aqui comigo, por enquanto. Procedimentos de avaliação do repertório de bolso. Então aqui, ó. Qualquer citação, alusão histórica, referência a livros, músicas, séries, filmes deve conter na sua apresentação pelo menos uma referência a uma palavra-chave indispensável do tema, né, do núcleo temático. Então, se na apresentação, quando o aluno está lá desenvolvendo o repertório, seja na introdução, seja no desenvolvimento, esse repertório, ele precisa mencionar, sabe? Precisa ser visível. Pelo menos uma palavra do núcleo temático, do campo semântico do núcleo temático. Nesse caso aqui era herança africana. Então o repertório ele fala alguma coisa sobre herança africana? Não. Então a gente vai taxar como sendo de bolso, ok? Ressalte-se que no caso do tema de 2024,
Desafios para a valorização da herança africana, o núcleo temático é a herança africana, e dessa forma, se o repertório menciona apenas desafios, não haverá ancoragem, portanto, repertório de bolso. Ah, mas desafios é uma palavra-chave. É uma palavra-chave de encaminhamento argumentativo, é uma palavra distratora. Isso aí é outra coisa, a gente vai para a abordagem temática. Tá? A gente não vai, porque teve uma pessoa que colocou que os desafios devem ser enfrentados hoje para não ter problema amanhã. Certo, mas eu estou falando dos desafios para a valorização da herança africana. E não havendo presença de retomada direta ou por referenciação, deve-se penalizar. Isso, inclusive, vale para a Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Agenda 2030, ECA, vale para tudo. Então, você fala assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Certo, ponto. No entanto, no Brasil isso não acontece porque há desafios para a valorização da herança africana. Ele tem que mencionar na descrição da Constituição Federal algo que remeta diretamente ou indiretamente à herança africana. Então, assim, não importando a etnia, raça, cor, tá? Ou então ele poderia falar sobre a questão da valorização cultural do Brasil, o direito de acesso à cultura em todas as suas manifestações, que a igualdade desconsidera a questões raciais, questões étnicas, aí tem a ver. Se não, vai ser de bolso, tá? Eu tô só imaginando aqui a galera. E aí, ó, alguns exemplos, tá? De palavras-chave indispensáveis ao tema, utilizando como... Cadê minha câmera? Tá aqui. Utilizando como referência a temas anteriores do Enem. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, violência contra a mulher, 2015, né? Lei Maria da Penha, feminicídio, isso aí retoma, de alguma forma, a questão da violência contra a mulher. Se o repertório traz isso, ótimo. O estigma contra as doenças mentais, 2020, né? Ó, fala ansiedade, se no repertório tem ansiedade, depressão, transtornos psíquicos, saúde mental, não é só saúde, é saúde mental. Tá? Educação, se o tema for sobre educação financeira, o repertório não pode falar só sobre educação, tem que ser financeira. Povos e comunidades tradicionais, 2021, ó, indígenas, quilombolas. 2019, cinema, filmes. 2021, esse outro aqui é 2022, esse é 2021. Registro civil, documentação, certidão de nascimento, carteira de identidade, isso tudo retoma no repertório. Educação de surdos, 2017. Deficiência auditiva, inclusão escolar para deficientes, PCDs. Controle de dados, 2018. Dados usuários da internet, algoritmo, usuários de redes sociais, isso tudo deve estar presente nos repertórios.